Bom dia, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez aos nossos devocionais aqui no canal Godion. Mais uma vez um devocional nos Salmos e dessa vez nós vamos pensar aqui no Salmo 60. Eu sou o pastor Jonathan e quero conduzir você nessa reflexão agora aqui pela manhã. Deixa eu ler com você o Salmo 60 a partir do versículo 1 e em seguida discorrer sobre o Senhor é quem lutará por nós e nos fará vitoriosos. Esse é o título da nossa reflexão nessa manhã. O texto diz assim, é um salmo de Davi e diz assim: ó Deus, tu nos deixaste de lado e espalhaste nossas tropas. Tu estás zangado, furioso conosco. Por favor, volta a nos proteger. Nosso povo ficou abalado pelo medo, parece uma parede rachada prestes a cair. Por favor, ajuda nosso país a se recuperar. Tu fizeste o teu povo ser derrotado, teus golpes deixaram o povo desorientado e confuso, como quem bebeu vinho forte. Tu nos deste uma bandeira para ser levada, a bandeira da tua verdade. Ficaremos todos juntos dela. Assim, os teus amados serão salvos. Tu usarás teu braço poderoso para nos livrar. Responde-nos depressa. Cantarei de alegria porque Deus, na sua santidade, prometeu nos ajudar. Ele disse, eu ainda sou dono de Siquém, do vale de Sucote, de Gileade e de Manassés. Efraim continuará possuindo guerreiros valentes e Judá a produzir os meus reis escolhidos. Moabe será o escravo humilde que há de lavar os meus pés. Edom apanhará as minhas sandálias empoeiradas. Gritando anunciarei a minha vitória sobre a Filistia. Quem me levará com grande vencedor às fortalezas de Edom? Somente tu, ó Deus, és capaz disso. Mas tu nos deixaste de lado e não nos acompanhas, nossos soldados, na batalha. Ó Senhor, volta, vem ajudar-nos nesta situação difícil, porque a ajuda do homem não vale nada. Com a ajuda de Deus, realizaremos grandes feitos, Ele mesmo pisará os nossos inimigos. Eu quero começar aqui essa reflexão após a leitura desse salmo e nós refletirmos aqui sobre o Senhor lutará as nossas batalhas e nos fará vitoriosos. A vitória vem do Senhor, é isso que esse salmo me ensina. Israel, sem a presença de Deus, foi derrotado na guerra contra os filisteus. O texto nos mostra, o contexto desse salmo nos mostra que depois de um reinado desastroso do rei Saul, quando Deus permitiu que ele reinasse de maneira violenta, de maneira matando os sacerdotes do Senhor, fazendo aquilo que desagradava o Senhor, até que o Senhor o abandonou à sua própria sorte, com isso Deus também trouxe uma certa disciplina ao próprio povo de Israel. E aqui Davi está assumindo esse trono e agora com um país dividido, com um país em guerra, e ele está agora tendo a missão de unir novamente o país e ainda fazer um país forte na batalha. Ao olhar para a derrota que eles estavam tendo diante dos inimigos, Davi não entende que essa derrota ela vem de alguma estratégia equivocada, errada que eles haviam tomado. Davi entende que a derrota foi porque o Senhor abandonou o seu povo na batalha. No versículo 3 que nós lemos aqui, Davi afirma, por favor, ajuda nosso país a se recuperar. Tu fizeste o teu povo ser derrotado. Teus golpes deixaram o povo desorientado e confuso como quem bebeu bebida forte, ou bebeu vinho forte. As derrotas no campo de batalha são entendidas por Davi de maneira espiritual. Deus havia abandonado o seu povo. A derrota era a ausência de Deus no meio do seu povo. Muitas vezes nós fazemos interpretações equivocadas das nossas derrotas, dos nossos planos que falham. A gente não percebe que tudo aquilo deu errado porque nós estávamos sem a presença de Deus naqueles planos, naquela situação, nós não havíamos buscado o Senhor, havia falha nas nossas vidas, pecados não confessados, situações em que afastaram a presença do Senhor das nossas vidas. Há uma imagem que define isso, talvez tenha sido a imagem do próprio Davi enfrentando o gigante Golias. Quando Davi enfrentou Golias ali, Golias representava tudo aquilo que era de ruim e que o povo de Israel temia. Mas Davi, que era pequenino,
e ele enfrenta Golias em nome do Senhor. E por enfrentar Golias em nome do Senhor, Davi saiu ali saiu vitorioso, e o povo de Israel também. Não foi a destreza e a habilidade de Davi com a funda, com aquelas pedras, que fizeram a diferença. Davi entende que quem fez a diferença foi o Senhor. Diante das derrotas que nós sofremos, diante dos planos falidos que muitas vezes nós fazemos, será que nós não devemos nos perguntar se não fomos, de certa forma, abandonados pelo Senhor e que aquilo que estamos passando não seria consequência da desobediência ou dos nossos próprios pecados? Eu concordo com o comentarista Spurgeon quando diz que ser rejeitado por Deus é a pior calamidade que uma pessoa ou nação pode passar. Ser abandonado por Deus é a pior coisa que eu e você, ou até uma nação, nosso país, pode passar, né? É não contar mais com o favor de Deus. Mas esse texto vai mostrar para a gente aqui que o Senhor é quem dá a vitória sobre os inimigos. O Senhor é que dava a vitória sobre os inimigos, dava a vitória a Israel sobre os seus inimigos. Não era a destreza de Davi, ainda que ele fosse um ótimo guerreiro e tivesse ao seu lado soldados e um exército poderoso. Davi entende que quem lhes dava a vitória na batalha era o Senhor. O versículo 6, Davi aqui declarou: cantarei de alegria, porque Deus, na sua santidade, prometeu nos ajudar. Ele disse: eu ainda sou dono de Siquém e do vale de Sicote. E Deus continua falando das regiões ali. Então Deus reafirma o seu poder. Deus reafirma aqui para Davi que ele é dono de todas as coisas e que é Deus quem vai fazer com que Davi fosse vitorioso. Deus sempre faz mais do que Davi pediu, ou que nós também pedimos ou pensamos, né? Davi queria se ver livre de alguns inimigos e Deus faz a promessa aqui de que a sua vitória alcançaria lugares mais distantes de Israel, ou seja, lhe daria um domínio ainda maior sobre as nações à sua volta. No versículo 11, Davi diz, ele clama ao Senhor: ó Senhor, volta, vem ajudar-nos nessa situação difícil, porque a ajuda do homem não vale nada. Davi está reconhecendo que é o Senhor quem dá a vitória sobre os seus inimigos. Ele reconhece que a ajuda humana não tem valor. E eu quero concluir aqui, caminhando para a conclusão dessa nossa reflexão, dizendo que é o Senhor quem lutará as nossas batalhas e que nos fará vitoriosos. Davi começa clamando ao Senhor, apresentando o problema. Eles fugiram na guerra, eles tiveram que correr dos inimigos e agora eles estão amedrontados, e Davi está entendendo que essa circunstância foi espiritual e que a única razão deles terem perdido na guerra, a batalha, foi que o Senhor os abandonou. E aqui um comentarista, Alan Harman, ele diz que o salmo começa com Davi expondo essa rejeição de Deus ao seu povo, mas já termina Davi aqui com uma nota de segurança, de confiança no Senhor, dizendo que a força para a batalha e a vitória certa viria porque o Senhor os ajudaria. Deus demonstra aqui a sua onipotência, o seu poder, o seu controle sobre todas as coisas. Quando nós o buscamos, nós podemos fazer com que todas as coisas que estão sob o controle do Senhor, o Senhor é o único que tem controle sobre todas as coisas, possa colocar a nossa vida no caminho do Senhor, no caminho que conduz à vitória. Embora o versículo 12 diz que em Deus faremos proezas, Davi está terminando com essa confiança lá em cima, lá no alto. Ele diz: em Deus faremos proezas. Muito embora é o Senhor quem faça as proezas, é o Senhor quem dê a vitória, Deus nos usa na sua vitória como um instrumento de graça. E de modo que quando nós vencemos, nós precisamos render ao Senhor toda a honra e toda a glória. O Senhor é quem vai te conduzir à vitória. O Senhor é quem pode me conduzir à vitória. O Senhor é quem pode nos conduzir à vitória. E eu quero terminar com uma palavra de Deus para o teu coração. Deus te diz o seguinte: aquiete-se. Eu sou o Senhor. Entenda que eu sou Deus poderoso. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os gentios. E ainda o Senhor diz para você: não temas, fique quieto e veja o grande livramento que eu vou te dar, a grande vitória que eu estou trazendo para a sua vida.
Ore comigo nesse momento, tomando posse dessa palavra de vitória para a tua vida nessa manhã. Pai querido, nós oramos aqui nesse momento, ó Deus, confiando que se nós nos aquietarmos, ó Deus, sob a tua poderosa mão, o Senhor nos fará vitoriosos e todos os teus planos, ó Pai, se cumprirão nas nossas vidas e seremos bem-sucedidos em tudo. Eu oro assim, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém.